Olá, amados, bom dia, graça e paz, bem-vindo ao nosso quadro No Colo do Pai, amém? O momento onde a gente vai estar passando ali de oração, de comunhão com o Pai, amém? E eu queria começar essa nova série que Deus colocou no meu coração, né? Começando pelo livro dos Salmos. Por que o livro dos Salmos? O livro dos Salmos é um dos livros que mais falou comigo desde o começo da minha conversão. É um dos livros que a gente entende na Bíblia que é um livro de cânticos, um livro de adoração, um livro de oração, onde a maioria dele foi escrita, acho que mais da metade foi escrita pelo rei Davi, que era um homem conforme o coração de Deus. Foi escrita por outros salmistas também, Corá e tantos outros, e que eles fizeram esse livro, foi feito como orações a Deus, como cânticos também a Deus, amém? Declarações a Deus. E eu acho que esse salmo, os salmos, né, é algo que me toca muito porque ele é muito emocional, vamos dizer assim. Você vê que alguns salmos de Davi, ele tá, nossa, Senhor, os inimigos estão se levantando contra mim, os inimigos querem me destruir, mas de repente você vai começando a ler o salmo e no final ele diz, mas eu tenho a minha confiança, guarda a minha confiança em ti, que você vai destruir os meus inimigos, amém? Então isso é tão, parece comigo e parece com você. Tem dias que a gente tá tudo bem, tem dias que a gente tá louvando o Senhor, dando glória a Deus e aleluia, mas tem outros dias que a gente tá ali, né, triste, cansado, mas a gente se lembra que o Senhor está na nossa vida. Não é assim, queridos, é como se fosse uma montanha russa, amém? Não é porque nós somos crentes que a gente não pode ter dias ruins, nós não podemos permanecer nesses dias ruins, mas certamente eu e você, como crente, a gente vai passar dias menos bons do que os outros, amém? E uma outra coisa que eu gosto do livro de Salmos é que Davi, a gente entende que é um livro que foi feito na Antiga Aliança, né, e no Antigo Testamento, e ele pede muito a morte dos seus inimigos. Todos os salmistas, quando a gente vai ler, ele pede isso. Mas quando eu olho para a minha vida, eu sei que Jesus, ele diz que a Nova Aliança diz que a gente tem que amar os nossos inimigos. E quando eu vejo ali Davi ou qualquer salmista exigindo a morte dos seus inimigos, eu não penso ali como meu inimigo de carne e osso, como um irmão ou irmã, uma pessoa que está me fazendo mal, mas eu penso como meu inimigo espiritual, o diabo e os seus anjos, amém? Então eu coloco aquilo ali em cima para que Deus venha destruir, não o meu irmão que está contra mim, mas destruir os inimigos que estão usando esse irmão contra a minha vida, amém? Então a gente entende que esse livro é um livro extremamente abençoado, como todos os outros, né? Mas é um livro que eu posso usar para a minha vida, porque toda a Bíblia, querido, foi escrita para você, para esse dia de hoje. Eu não sei você, mas quando eu estou lendo a Bíblia, eu sei que Deus está falando ali para mim, aquele dia, essa palavra que Ele me deu, aquele maná daquele dia, é específico para aquele dia e é para mim, assim também para você, amém? Então, quando você lê os salmos, você coloca na primeira pessoa, né? Por exemplo, o Salmo 91, que é um salmo muito conhecido, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não, eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Todo-Poderoso, eu vou dizer ao Senhor, amém? Então é tomar propriedade por essa palavra. A Bíblia diz que a Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus falando para mim e para você, então tome propriedade dessa palavra de Deus para a sua vida, amém? Então a gente vai orar aqui, vai começar aqui pelo Salmos 1, amém? Que diz assim, Salmos 1, na versão da NVT, que eu vou ler 3 versículos. Ele diz, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos e não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Olha que maravilha, querido. Feliz é aquele que não segue o caminho dos perversos. Primeiro, feliz é aquele que é obediente ao Senhor. Por quê? Porque quando nós somos obedientes, nós ouvimos as direções do Senhor, nós sabemos e temos consciência de que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Nós sabemos que diante de nós a gente tem uma visão limitada, mas o Senhor vê além, vê o coração onde eu e você não vemos. Vemos uma armadilha onde eu e você não estamos vendo, onde o diabo está se levantando contra a nossa vida. Então, feliz é aquele que obedece o Senhor. Amém? Então, ele diz assim, não segue o conselho dos perversos. A gente pode colocar perverso como outras pessoas, mas também como segue os pensamentos que o diabo coloca na nossa mente. O diabo é perverso, a vontade dele é nos afastar do caminho do Senhor. A vontade do diabo é nos afastar de ser obedientes ao Senhor. Então, tudo que ele puder fazer para nos afastar de estar nesse lugar de obediência, ele vai fazer, queridos.
principalmente começa aqui na nossa mente, enviando pensamentos contrários à vontade do Senhor. Mas aquele homem feliz é aquele que não segue os conselhos dos perversos. Amém? Que sejam de pessoas usadas pelo diabo, mas também cuidado com os conselhos que você recebe aqui na sua mente. E ele disse, não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, eu sei que eu estava errando, eu sei que eu estava andando com pessoas erradas, mas eu não fico mais naquele lugar. Uma vez que eu mudei de lugar, uma vez que eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu sirvo a Ele agora. Eu não sirvo mais ao mundo, eu não sirvo mais aos demônios, eu não sirvo mais nem a mim mesma, a minha carne, mas eu sirvo a Jesus e eu sigo a Ele e aos seus caminhos. E ele diz, e nem se junta a ronda dos... e nem se junta a roda dos zombadores. Querido, pensa uma coisa que é difícil. Porque assim, eu não sei você, mas eu tinha muita dificuldade, eu era uma pessoa que zombava de tudo, né, de tudo e de todos, e foi uma das coisas que Deus mais chamou a minha atenção, para que eu fizesse atenção, porque eu estava zombando e Deus odiava zombaria, né? Eu estava zombando de uma criatura ou de um filho de Deus, e aquilo ali Deus falou no meu coração e eu tive que, né, deixar esse hábito de zombar dos outros, de, como diz no Ceará, de mangar das pessoas. E aquilo ali foi uma das coisas mais difíceis para mim, mas Deus é fiel e eu consegui me livrar. Amém? E ele continua, pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor. O primeiro ponto que a gente entende de alguém que é um cristão de verdade, né? Não é aquele cristão que vai para a igreja, põe a Bíblia debaixo do braço e faz de conta que é aquele que ama a lei do Senhor. Aquele que entendeu que ali a lei é a palavra, uma segurança que Deus deu para mim e deu para você. Amém? Então, eu preciso amar a lei do Senhor, porque ali a palavra do Senhor, onde está fundada, eu preciso fundar a minha vida. Para que eu funde a minha vida na palavra, eu preciso conhecer e eu preciso amar. Amém? E ele diz, e nela medita o dia todo, queridos. Então, quando eu e você meditamos, temos esse hábito a meditar na palavra de Deus, a ler a palavra e a meditar durante o dia, quando eu vou meditando, eu vou enraizando aquela palavra no meu coração. E mais eu vou criando raiz, querido, mais eu vou praticando essa verdade, mais eu vou crendo essa verdade. Amém? Então não é só ler a palavra como um livro qualquer, mas é ler a palavra como um ensinamento e meditar nela, para que mais eu medito, aquela palavra vai descendo no meu coração e vai criando raiz. E quando ela cria raiz, querido, você já age naturalmente, sem pensar, sem refletir, mas naturalmente você já vive essa palavra. Amém? E o versículo 3, que diz assim, ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Queridos, aquele feliz, aquele que é obediente, ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. O fruto da obediência. Muitas vezes você vai depositar a sua semente, quando Deus está mandando você depositar, você não está entendendo nada, mas você, por obediência, você vai plantar, você vai semear. E às vezes temos que esperar que aquela semente dê fruto. E uma hora, aquela semente de obediência que você plantou hoje, lá na frente você vai recolher essa obediência. Amém? E ele diz assim, ele dá fruto no tempo certo. A gente quer que a obediência ela dê fruto hoje, mas às vezes não vai dar fruto hoje. Vai dar fruto amanhã, vai dar fruto daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos. Talvez Deus ele trabalhe na gente hoje para aquilo que ele quer fazer da gente aqui 5 anos, amém? Então o que é que Deus está trabalhando dentro de você? Qual é a semente que você precisa ser depositada dentro de você, que Deus está dizendo, mude, faça algo, troca, tira, põe dentro de você, para que você, depositando na obediência do Senhor, daqui 5 anos, quando chegar o tempo certo, você vai ter fruto para ter. Eita, Deus é forte, amém? Então ele diz, as suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Por que a folha não vai murchar? Porque está sempre ali sendo aguada pelo Espírito Santo. Porque no tempo da seca o Espírito Santo está ali renovando. Porque no tempo da dificuldade o Espírito Santo está trazendo esperança. Então não te preocupa, vai dar certo, eu estou contigo, vai dar certo, vamos lá, avança. Amém? E ele diz aqui, e ele prospera em tudo que faz. Por quê, querido? Porque vai prosperar em tudo que faz, porque ele é obediente. Ele obedece ao Senhor e ele está plantando no lugar onde Deus mandou ele plantar. Você vai florescer onde Deus mandou você plantar essa flor. Começa com a semente, amém? Então vamos orar a Deus
para que nós possamos chegar nesse lugar de obediência, que nós possamos chegar a Deus nesse lugar, nesse coração obediente, de crer na promessa do Senhor. Mesmo sem entender, nós vamos semear, mesmo sem entender, nós vamos perseverar, mesmo sem entender, nós vamos fazer aquilo que Deus está nos mandando. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nós entramos, Pai, neste momento na Tua presença, Senhor. E nós queremos, Pai, primeiramente pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdão pelo nosso pecado, Senhor, de teimosia, Senhor. Onde queremos fazer, Senhor, sempre a nossa vontade, Pai, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, porque sempre queremos fazer aquilo que nos dá prazer momentâneo, Deus, em nome de Jesus. Estamos querendo fazer as coisas depois, aquilo que Te apraz, aquilo que nós temos que fazer hoje, Senhor. A nossa procrastinação, Deus, em nome de Jesus. Nós Te pedimos perdão, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a fazer hoje, a começar hoje, Pai, em nome de Jesus, a não deixar para amanhã, Senhor, mas fazer hoje, porque hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do arrependimento, hoje é o dia da plantação, Deus, em nome de Jesus, e queremos plantar nesse solo de obediência, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos perdoa, Pai, nesta tarde, Senhor, neste dia, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, de deixar para depois, Pai, em nome de Jesus. Senhor, vem convencer-nos, vem primeiro mostrar, Espírito Santo, a cada um de nós, onde é que nós estamos errando, qual é o nosso pecado. Perdoa-nos, Deus, em nome de Jesus, mas mostra-nos esse pecado, Senhor, aonde nós estamos errando, Senhor, e nos leva a esse lugar de arrependimento, Senhor, porque também não é só ficar triste pelo arrependimento, pelo problema, pela dificuldade ou pelo pecado, mas além de ficar triste pelo pecado, é saber que o mesmo Espírito que nos confrontou com o pecado é o mesmo Espírito que está lá para nos levantar, para nos direcionar para uma nova direção, para sair da desobediência e ir para o caminho da obediência e viver essa alegria que diz a palavra, feliz aqueles que obedecem ao Senhor, feliz aqueles que obedecem ao Senhor, porque eles vão dar frutos no tempo certo e tudo aquilo que eles fazem, eles prosperam em tudo que eles fazem, Deus, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a lembrar, Senhor, que mesmo que nós pecamos, nós temos o direito a uma nova chance. Ajuda a levar essas pessoas, Pai, ao arrependimento, Senhor, a buscar diante de Ti, Senhor, um arrependimento genuíno, Pai, em nome de Jesus, Pai, a se arrepender, Senhor, a não ter somente o remorso, mas se arrepender de verdade, Senhor, e recomeçar uma nova vida contigo, Deus, em nome de Jesus. Leva-nos, Pai, a esse lugar, Senhor, onde só, Senhor, ele, Senhor, e ela, Senhor, juntamente contigo, Senhor, eles encontram-se nesse lugar do Teu coração. Leva-nos a eles se encontrar, Senhor, nesse lugar de filho, Senhor, de filho amado, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, ali onde tem traumas nos seus corações, ali onde tem peso nos seus corações, ali onde tem tristeza, Senhor, vem tirando, Senhor, vem tirando toda a ansiedade, Pai, em nome de Jesus, vem tirando todo o medo, Senhor, e temor, Deus, em nome de Jesus, vem tirando todo o pensamento suicida, Senhor, todo o pensamento, Pai, de morte, Deus, em nome de Jesus, Pai, porque Tu és um Deus de vida. Quando nós voltamos a Ti, Senhor, a vida vai correr dentro de nós, Pai, mesmo ali onde estavam nas trevas, Senhor, a vida vai correr no nosso sangue, Deus, em nome de Jesus. Oh, Pai, traz esperança para essas pessoas, para que eles possam se voltar o coração deles a Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos orar esses salmos e declarar que esse salmo é feito para nós, Pai, que feliz é aquele que obedece ao Senhor, feliz é aquele que decidiu encontrar no Senhor a sua paz, feliz é aquele que decidiu pelo caminho melhor, que é buscar e ser dirigido pelo Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, por mais que vai ter que abdicar de muitas coisas, mas que nós possamos lembrar que maior é aquilo que nós vamos receber, muito melhor aquilo que Deus tem para nós, do que aquilo que nós vamos deixar de lado. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo pelo Teu sangue que venha purificar a mente e o coração do Teu filho, da Tua filha. Eu clamo pelo Teu Espírito que vem fortalecer o seu espírito, a sua mente, Deus. Eu clamo pelo Teu Espírito, Pai, que vem trazendo organização na mente, Pai, para aqueles que têm pensamentos perturbadores, Senhor, pensamentos de perseguição, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que Tu venha organizar o pensamento de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus por isso. Eu creio que essa oração vai fazer um impacto na sua vida, vai ter um impacto na sua vida. Se você estava no caminho errado, certamente você precisa voltar para o caminho do Pai. E quando você volta para esse lugar, você vai viver a alegria de viver em bênção, de plantar, de semear e de tudo aquilo que você colocar a sua mão, você vai prosperar, porque diz a palavra, amém, em Cristo, em Deus, plantado na sua casa, dá fruto no tempo certo
certo? E as suas folhas nunca vão murchar, porque estão sempre sendo renovadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.